Boa noite, lindos e lindas. Mais uma live iniciando nossa semana. Mais uma autora linda e maravilhosa aqui para contar os bastidores. Todo mundo preparado? Olá! Oi, tá? Cadê a Tá me ouvindo, imagem? gatinha? Tô. Você não tá mais aparecendo minha foto, não, né? Ah, tá Tá aparecendo desligado. só sua foto. Peraí, tá desligado. Não sei. Boa noite, Ilana maravilhosa. Oi, Ah, gatinha agora deu certo. maravilhosa. Boa noite. Tudo bem, lindona? Tudo ótimo. Amei o convite. Tô já de agora Ah, já. eu fico muito feliz que você tenha topado. Aí eu amei quando você me convidou lá no Instagram, que a gente conseguiu fazer dar certo. Tem um foco de luz aqui, mesmo em cima da minha cabeça. Deixa eu ajeitar isso. Deu É certo. pra iluminar você, entendeu? Tá ali naquele. Tá querendo brilhar mais do que eu. Não gostei, não. Ilana, avisa lá no grupo pra mim, por favor, que a gente já começou. Para as meninas virem participar. Manda o link. Minha maravilhosa. Melhor assessora que existe nesse universo todinho. Ela é uma muito boazinha. Fala que ela é uma amorzinho de pessoa. Ela é. Ela é maravilhosa. Ela já segurou cada surto meu, bichinha, que se você imagina. Olha, temos muitas histórias para contar hoje nessa live. Ixi, tô preparadíssima já. Estou abastecida, prontinha. Hoje a Bom noite é assim, né? nossa. Bom assim, destinar assim já Tá frio preparada. aí, né? Menina, aqui tá 12 graus agora. Pois olha, tô com o ar ligado, que é pra não ouvir a zoada do ventilador, mas ó, regatinha, zero calor. Tá quantos graus aí? 27. Caramba, eu aqui no 12. Eu aceito trocar se você quiser. Eu gosto do frio, mas assim, tá muito complicado dormir. Porque quando você acorda, tá frio ainda. Aí você não quer levantar. Exatamente, aquela vontade de levantar da cama tá meio complicado. Tá meio complicado sair daqui, né? Mas, Funciona. Aí quando tá calor, você chega e acorda direto, né? é verdade. Pior que no calor não dá nem vontade de dormir com coberta. Não dá até trico-tico de dormir, né? É Aí fica verdade. triste em dormir. Eu acho que no calor a gente come menos. No frio a gente come mais. No frio eu tenho vontade de comer açaí gelado, torando os dentes. Mulher, eu queria comer um açaí hoje. Não nego, não nego. Eu tava com uma vontadezinha de comer ali. Até passei na porta do açaí, mas eu falei assim, não, melhor não tentar, né? Vai que eu fico Você doente. é de qual estado mesmo? Eu sou de São Paulo. Pronto. É, como uma boa nordestina aqui de Mossoró, né, que é de onde eu sou, não existe açaí como o daqui. Ah, Eu eu já tenho certeza provei, que não. eu já provei o de Fortaleza. Tô traumatizada com aquela pasta aguada. Desculpe, Lana, mas o açaí daí é péssimo. O do Rio, o de São Paulo, não dá. Esses cantos, vocês não sabem fazer açaí. Vocês não sabem Aqui deixar o fala que tem açaí gosto de gelado. terra. Eu fico, gente, mas quem comeu terra pra saber que tem o mesmo gosto? Quando eu era criança, eu comia. Ora, que criança foi essa que não comeu terra? Eu nunca comi terra, não. Ah, aí eu já não posso fazer nada, porque eu tinha uma irmã que era só 1 ano e 9 meses mais nova do que eu, então a gente jogava terra na cara uma da outra. Aí comi um pouquinho, né? Não, eu já comi areia. Sabe aquela coisa de criança jogar areia uma na outra na praia? Aí sim, né? Sempre tem uma areia assim que fica. Na casa que eu cresci com ela, a gente tinha um quintal enorme, o quintal era bem grande, a gente fazia um monte de terra mesmo, de areia,
Aí quando uma se irritava com a outra, jogava na cara da Ah, outra. que beleza! Nossa, que beleza! É. Leti entrou, Ruth já tá dando risada de mim para variar, como sempre. Boa noite a todas que estão Boa noite, entrando. meninas lindas. Minha gata, pra gente começar assim a nossa live, eu vou te pedir pra você se apresentar, falar um pouquinho de você, a sua idade, se você quiser. E já começando com uma pergunta de como que iniciou esse processo de vou virar uma autora. Então, Você pode tá pronta falar, meu para 3 horas amor. de live? Só com Não tem essa problema, a gente pergunta? edita depois e coloca 3 partes diferentes em cada canal, entendeu? Não tem problema. Bora. Que essa eu acho que nem minhas leitoras sabem direito, mas eu vou responder. Para você, viu? Exclusiva. Você é maravilhosa. Bom, eu sou a autora Isadora Almeida. Prazer a todas. Quem estiver aqui na live que não me conhecer, seja bem-vindo ao meu mundo. Eu tenho 26 anos. 26. Depois dos 25 a gente para de contar, né? 26. Eu acho que é 26, mas é. Boa noite, Larizinha. Deixa eu ver. Eu sou do Rio Grande do Norte, na bela cidade chamada Mossoró, que quase ninguém sabe, mas aqui é dentro de um buraco. Então, quando a gente não tá no verão, a gente tá no inferno. É mais ou menos assim. Agora, como tá inverno o resto do país, a gente tá no verão. Daqui a pouco chega o inferno. Aí passa o ano todo nele, aí depois vem o verão. Ô, mulher. Como você bem disse, aí tá 12 graus, aqui tá 27 e eu tô com o ar ligado, porque se ligar o ventilador vai fazer zoada demais e eu não aguento calor, então. Tá certo. E vamos lá, como começou o processo de escrita para minha linda pessoa. Não vou saber dizer com quantos anos foi isso, mas foi na época que eu era apaixonada pela One Direction, Luan Santana, o auge da adolescência, ali com os 12, 11 anos, bombando fanfic no Wattpad, no Tumblr. Naquela época a gente usava Tumblr. Quase Eu ninguém lembro, tinha. eu lembro, eu lembro. A gente tem quase a mesma idade, né? Eu sou só um pouquinho mais velha, que eu não tenho como não saber a minha idade, porque o meu filho faz a minha idade 20 anos a menos. Boa noite, Karen. Então, a minha idade eu esqueço mesmo. Teve uma vez que eu tava completando um ano e eu achava que eu tava fazendo 20 e eu já tava no 21. Aí minha irmã, menina, é 21, olha a vela. É mesmo, né? Aí depois o povo quer que eu lembre data de aniversário da pessoa. Eu não lembro. Eu tenho que anotar. E a pessoa tem que me dizer, eu tenho que anotar, mas eu não vou lembrar. Eu lembro só do meu aniversário. Seja feliz. Então, na época do Tumblr, blog eu também não usava não, mas eu usava muito Tumblr. Tinha também aquele Fanfic Obsession. Eu acho que hoje quase ninguém sabe o que era esse site, que ele vivia caindo. As ADM fazia vaquinha para manter ele no ar, porque tinha que ter dinheiro para manter o servidor. Eu ficava tanto ódio quando ele caía, porque as melhores fanfic estavam lá. Eu lembro até hoje que eu fiz uma amiga na época, ela é de Minas, a Lari lembra. Lembre, Leite, lembre. A Lari lembra do Fanfic Obsession. Então, eu escrevia pra lá também. Eu Uhum. postei 2 fanfic lá. Nunca cheguei a terminar porque o site vivia caindo, aí a gente perdia, o leitor perdia tudo. Nossa, mas eu lembro que as melhores fanfics eram as de lá. Dava 10 a 1000 no Wattpad e no Tumblr. Aí, foi minha adolescência inteira. Foi esse resumo desse mundo escrevendo fanfic. Com a One Direction, com o Luan Santana. Eu era fanfiqueira de primeira. Eu só fiz fanfic com eles dois. Aí, minha adolescência inteira, né? Aí a gente chegou naquela época de faculdade. Por incrível que pareça, todo mundo acha que eu fiz letras, mas eu não fiz. Eu sou formada em serviço social. Nada a ver um com o outro, mas Tá ali no meio, né? na época foi o que o Enem deixou passar. Ai, Então, meu Deus, ô o Enem deixou mulher. passar em serviço social e eu fui, né? Mentira, eu gosto. Só que não. Aí, quando eu tava ali, já na época da faculdade, eu comecei a trabalhar com o meio literário. O que é que eu fazia? Eu organizava leituras coletivas, eu organizava divulgação premiada,
eu fazia divulgação no Facebook, no Instagram, então eu estava ali no meio, já entrando no meio literário. Que, inclusive, eu conheci a Ilana através das leituras coletivas que eu organizava. Foi por lá que a gente se conheceu. Aí, eu teve contato com uma pessoa, por assim dizer, por muito tempo que ela era como se fosse uma beta. Só que hoje em dia eu sei que essa pessoa não foi beta. Ela mandava nos meus livros e eu, bobinha, me deixava ser mandada. Então eu passei 4 anos presa com essa criatura, sem conseguir nunca publicar um livro, porque eu achava que ela era top, mega maravilhosa, e eu tinha que escrever algo que fosse agradar a ela. Problemas. Problemas grandes. Aí eu passei 4 anos fechada, assim, travada nesse coisa. Eu escrevi ainda um livro eu escrevi. Não tenho coragem de publicar ele hoje em dia, porque eu sinto que, apesar de eu gostar muito daquela história, ela não me pertence. Por quê? Porque ela tem muita influência dessa pessoa que ela chegava e dizia. Tem Entendi. que a fala é assim, o capítulo é Ela assim, deu aí agora é muitas, assim. muito da história pra você. Ela não, ela meio que te induzia a fazer daquele jeito a história. Aí ficou muito da cara dela, né? Foi, é exatamente isso. Aí o que é que aconteceu? Esse livro, apesar de eu ter um carinho gigantesco por ele, porque ele fala sobre a libertação de um relacionamento abusivo, eu não tenho coragem de postar ele do jeito que ele tá. Dá umas Porque, modificações ali nele. não, eu não, eu teria que pegar do zero. Aí teve outra história, por que que eu tô contando isso? Porque vai fazer sentido já já. Segura o fio da meada. Teve outro livro que eu fiz com ela também, que eu parei ele na metade, porque eu não tava conseguindo mais ouvir os personagens e ela também não sabia por onde ir, então eu parei. Aí Tá. o que que aconteceu? Quando eu percebi que eu podia ser autora, né? Porque eu não me sentia autora quando eu tava com essa pessoa. Eu sentia só que eu tinha que melhorar, 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 melhorar. Sabe quando você tá na graduação, que você sempre tá atrás do 10 e só tira 5, 5, 5, 5, 5? Sim. Era tipo assim que eu me sentia. Aí eu conheci umas autoras e uma assessora, que eu não vou citar o nome, mas não foi a Ilana, longe disso. E elas me fizeram a proposta de ser ghostwriter, né? Que é a Ah, tá. Você escritora escreve e fantasma. não aparece seu nome. Você escreve pra outra Outra pessoa. pessoa. Nessa brincadeira eu escrevi 4 livros para outras autoras. Você não quer falar o nome dos livros, não? Pra gente saber assim, essa fofoca por inteiro, né? Do que você. Depende, se você pagar o processo por eu revelar, Meu Deus do céu. Não quero nem, assim, né? Tipo, as iniciais. eu posso dizer que é assim. Todos eles entraram no top 100. Um, inclusive, foi direto pro top 7. Foi o primeiro lançamento da autora. Foi direto pro top 7. E o resto tudo embarcou ali bem e passou no top 100. Essa fofoca pela metade, assim, a gente tem que saber mais fofoca, porque, assim, E foi através desse processo que eu li as avaliações do pessoal e eu sabia que, apesar de não estar o meu nome ali, mas era a minha escrita, que eu percebi que eu podia ser autora. e você fez mais livros para essas autoras depois disso? Mulher, teve uma fofoca tão grande que se eu contar eu vou presa. Eu te solto. Eu te solto. Porque assim, uma praticamente era só os meus livros que ela lançava. Ela não postava os dela, porque os dela não entrava, não ranqueava, então ela não postava. Então, para ela, eu ainda escrevi 4 livros. Aí parei quando eu ia fazer o quinto, porque eu já não estava aguentando mais. Eu queria lançar minha carreira e eu sentia que se eu continuasse presa a ela, por mais que o dinheiro que eu recebi com Ghostwriting permitiu fazer a minha base, tá, ainda tá ativa, Andrômeda. Vamos Permitiu assim, só fazer. um primeiro nomezinho dela tem. O nome dela é tão assim que a gente vai saber na hora de quem que é, ou um livro. Qual é o nome dela mesmo?
Meu Deus. Peraí que agora eu esqueci o nome. Qual é o nome que ela usa? Não, assim, eu posso, né, tentar dar um jeitinho de te tirar da cadeia, com Pronto, certeza, vou dar né? uma dica. Quem sabe vocês acham por aí o livro. É um italiano Ah, não, calma, para. Tem muito italiano, mulher. Aí você também quer demais? com um bebê, com um bebê não, com a buchuda da grávida e rejeitada no título. Pronto, é italiano, rejeitado, uma buchuda na grávida. Pior que você não deu muita dica assim boa, porque tem muito assim, cara, assim não dá, hein, doutora? São 3 livros, a série é 3 livros. Olha, veio umas 10 na minha cabeça. Só umas 10 na minha cabeça aqui agora. E foi desse jeito que eu descobri que eu podia ser autora. Aí nesse processo, eu percebi que, vai pesquisar na Amazon, não vou achar não. A autora passou mais de 2 anos sumida, porque eu parei de escrever para ela, ela passou uns 2 anos sumida. Aí agora que ela voltou, me mandaram até um livro esses dias dela. Mulher, fulaninha nunca mais entrou no ranking, não sei o quê. Aí eu, é claro, não é mais eu que tá escrevendo os livros dela. Ô, mulher, você tá falando que isso aqui vai pro ar, né? Tá bom. Que eu até disse assim. Eu até falei pra ela, eu sei que eu mesma não tô ranqueando, porque hoje em dia tá, Deus nos acuda, ranquear na Amazon. Mas pelo menos o meu tem qualidade, então ninguém fala É, mal eu do fui sua meu livro. parceira no Encontrando o Amor. Foi o Foi. livro que eu conheci você. E a Ilana. Depois disso foi só pra trás, né? Tudo bem. É E bom, né, a assim, história do Encontrando o Amor? Encontrando o Amor foi o que eu encontrei você. Encontrei você. E a sua inspiração de escrita, de escrever todos esses personagens intensos, marcantes e tudo mais, foi vendo dessas escritas que você fazia para as outras. Você viu? Foi essa Não. inspiração de fazer esses. Inclusive, eu não gostava muito desses livros que eu escrevia para as outras, porque eu tinha que seguir a fórmula que elas me davam. Ah, Então, tipo assim, teve um que eu até disse pra menina, ai, que plot chato esse dele achar que foi ela que enviou os documentos dele. Tão chato isso. Se fosse eu escrevendo, eu teria colocado ela falando pra ele a verdade e eles fingindo que tinham brigado pra enganar o carinha que queria derrubar ele. Ia ser tão mais legal do que esse plot é chato. Aí depois ele descobre que ela tá grávida. Ai, que chato. eu tô aqui. Mas assim, seus personagens são bastante intensos. Então, eu acho que você fez histórias maravilhosas que você escreveu. Eu até fui ver que eu li uma série que era sua e eu não sabia. Desbiante. Dos Bianos. Eu falei, nossa, essa série eu já li, não sei o que. Aí eu fui na Amazon pra pegar, pra ver umas perguntas pra você. Aí eu falei assim, nossa, eu já li essa série, não sabia que era dela. Eu digo muito pra Ilana que a Amazon ela tem um efeito assim. Eu sendo eu. A Amazon tem um efeito de que se você conseguir emplacar uma série, você tem que seguir aquela série, fazer 300 mil filhos daquela série em seguida. O povo continuar lembrando quem é você. Porque parece. É uma coisa que eu vejo muito. Como eu já cheguei agora, nesse caos maravilhoso da Amazon, não é como outras autoras que, por exemplo, quando elas vinham, não tinha tráfego pago, não tinha publi, não tinha isso e aquilo, era E só vinha no orgânico, o né? orgânico. Então, o que vendia era o nome da pessoa. Era o nome. Por exemplo, da Dani Nascimento, que é uma autora que eu já acompanho de muito tempo. Ah, ela vai O que fazer entrevista com a vendia gente. era o nome Dani Nascimento. Não o nome Volkov, não o nome do Segredos em Ruína dela. Era o nome Dani Nascimento. Hoje em dia, o que vende é o livro que está bombando no TikTok, é o livro que está bombando na Publi, é o livro que está tendo mais investimento no tráfego pago.
Então, você não está vendendo o seu nome de autora, você está vendendo aquele conteúdo daquele livro. Sim, E o que é que, é. o que é que tá, aumento que eu vi que aconteceu na minha carreira? Eu vendi a Máfia Bianchi. Eu vendi muito bem a Máfia Bianchi. Foi o meu primeiro lançamento, foi sucesso. Minhas leitoras são todas apaixonadas, mas aquelas leitoras que vieram me acompanhando, elas gostaram de Fugindo do Amor, gostaram de Encontrando, gostaram dos Pecados Capitais. E eu acho tão bom quando as leitoras dizem assim: ah, eu não gosto de livro de comédia romântica, mas eu li Fugindo do Amor tão rápido, mas eu li Encontrando o Amor tão rápido. Eu fico me sentindo a melhor escritora do mundo, porque eu fiz alguém que não gosta daquele tema gostar daquele livro. Então eu fico no céu, no céu, no céu mesmo. Então, quando eu percebi assim que a Amazon estava tendo essa mudança, não vou dizer que foi fácil, porque não foi fácil perceber o que estava acontecendo ali no mercado. Tanto é que quando eu percebi o que estava acontecendo, eu fiz o quê? Eu vim com a série dos Pecadores e ajeitei ela toda bonitinha, as capas, os boxes, para o quê? Para vender a série Pecados Capitais. Porque eu estava tentando vender o nome Isadora Almeida. Só que hoje a gente está numa época em que o nome da autora não vende tanto como A antigamente. gente vê, a gente vê pela É. capa, a gente vê pelo título. O Eu, nome da autora é a às última vezes eu coisa que pego o você vê. livro que eu nem sei de quem que é, nunca vi o autor, mas a capa me chamou muita atenção. Então vai ser, vamos dar uma chance. E foi assim que eu chorei nos primeiros livros que eu li. É, exatamente. E é isso que hoje está acontecendo. Então, quando a gente entende o que está acontecendo no mercado literário, aí a gente consegue se adaptar. Por exemplo, como eu disse, eu não estou ranqueando mais. Eu não consigo chegar ali do top 100. Eu chego perto, eu chego bem pertinho. O Encontrando não, o Enfeitiçada pelo Mafioso chegou bem pertinho ali do top 100, mas ele não ranqueou dentro. Por quê? Porque foi um lançamento que eu disse, eu vou fazer ele de forma mais tranquila. Eu não vou enlouquecer. E Lana bem sabe que eu enlouqueço bastante com o lançamento. Acho que toda autora enlouquece. Então eu fiz o quê? Diminuir o investimento dele, diminuir tudo. E disse, eu vou deixar para puxar o orgânico. Porque se eu não trabalhar o orgânico, amanhã depois ninguém sabe quem é Isadora Almeida. Mas vai saber quem era a Máfia Bianchi. Como é que pode? É, eu conheço a máfia, mas eu não tinha ligado você, a pessoa, à máfia. E como você organizou para fazer a série dos pecados capitais? Mulher, a série dos pecados capitais é porque assim. Vamos lá, mais história. A série em si, da Máfia Bianchi, eu tive inspiração dela no mangá japonês que eu leio, que era justamente desse mundo de Foras da Lei. Muita gente acha que os mafiosos vieram porque estava em alto o tema máfia, não sei o que, bababá, mas não era. Foi inspiração pura. Quando eu terminei de ler Tokyo Revengers, que é o mangá, eu disse, porra, eu quero uns personagens igual a esse. Personagens que são de uma gangue, mas que se protege, que traz os outros para querer estar perto deles, que eles vão destruir o mundo pelos amigos dele. Eu disse, eu Uhum. quero isso. Aí eu sentei para montar muita história. Tanto é, a inspiração foi tanta que o antagonista do Tokyo Revengers se chama Mike. O meu protagonista se chama Michael. A irmã do Mike se chama Emily. A minha protagonista se chama Emily. A Emily é apaixonada pelo melhor amigo do Mike, que é o Draken. Só que aí a minha Emily é apaixonada pelo Daniel. Então foi tudo. As Você ligou uma história iniciais. na outra ali, né? As iniciais foi tudo. Literalmente, eu queria aquilo, eu fui fazer, fui atrás. Aí depois a história, quando ela cresce, ela se ganha asa, ganha vida, para de ser Sim. uma inspiração, então ela vira o que ela quer virar. Aí, do mesmo jeito, foi com os pecados capitais. Porque eu sou extremamente fã de quando os japoneses colocam a temática pecados capitais nas obras. Hum, Então, tem a série Pecados Capitais, que é o Nanatsu no Taizai. Aí tem também os Pecados Capitais no Fullmetal Alchemist.
Então, e tem também no ReZero, que eles trabalham os pecados capitais. Então, de tanto ver assim os pecados capitais sendo trabalhados em algo que eu gosto, eu disse, eu quero trabalhar com pecado capital também. Eu vou trabalhar com pecado capital. Esses dias quase que eu infarto a Ilana, que eu cheguei pra ela e disse assim, Ilana, quando eu terminar os pecados capitais, eu vou fazer uma nova série. Ela, qual? Aí eu fui e falei, Os 10 Mandamentos. Aí ela respondeu de jeito pra mim. Isa, você quer sair do inferno direto para as portas do paraíso? O que é isso? Tá querendo impedir que eu vá pro céu? Milana sensata. Foi tipo isso. Aí ela deu um se acalme. Eu disse, tá bom. Aí a gente foi e decidiu que em vez de pecados capitais, olha o spoiler que vai chegar aí pra quem tava doida pra saber deles. Que rufem os tambores. Vai virar Herdeiros do Caos. Você não vai sair nem lascando do onde você tá, né? Você já tá estomagando ali de novo, né? Herdeiros do Caos. Quem será que vai ser esses herdeiros? Quem adivinha? Quem será? Quem? Bota nos comentários quem vocês acham que vai ser esses herdeiros do Herdeiros. caos. Se herdeiros pode ser filho de uma máfia que você já fez. Uhum. Pode ser das Bianchi, então. Os filhos da máfia Bianchi. Herdeiros do caos. Bom, como, né, eles já são, né, pouco caos ali naqueles 4 livros, né? Os filhos não tem como ser, né, ali, né? Não tem como, né? Vai ser caos. Herdeiros do caos. Caos puro, né? Caos puro ali, E vai né? juntar os Bianchi com os pecadores. Meu Deus. Você vai casar o filho de um com o outro agora. Vai ser tudo. O pior é que quase tudo é prima e fica difícil fazer os casamentos. Mas eu já tô vendo com quem os filhos do Arthur vai casar. Eles vão ter que casar com alguém. Gente, e você tem algum ritual pra escrever? Tipo, eu tenho que ler de manhã. Não, eu tenho que fazer na tarde ou eu sou da madrugada. Você tem algum ritual pra escrever seus livros? Eu gosto de rotina. Gosto Rotina. de ter uma rotina. Quem disse que o Matheus vai ter filho? O Matheus não chegou nem a história dele ainda. Um velho já de 40 anos, vocês querem que ele tenha filho? Não, já tá bom. Produz mais filho, não. Você acha 40 anos velho? Bichinha, a história do Matheus, lembrei. Eu ia falar sobre isso e esqueci. Ai, olha, segura aí. Lembra aí que eu ia falar sobre o Matheus, porque eu vou te responder sobre a rotina. Matheus. Deixa eu anotar aqui, Matheus. Anota. Eu ia falar sobre ele, sobre a rotina. Eu gosto de ter rotina. Então, quando eu não tenho uma rotina no dia, eu fico meio zurubeta das ideias. Então, geralmente, o que é a minha rotina? Tá. Um zoado estranho. De manhã, eu acordo muito cedo, 6 horas, e vou para academia com minha irmã, a espartana. Todo mundo sabe no meu grupo de leitoras que eu vivo reclamando dela que um dia ela vai me matar. Um dia ela me mata nessa academia. Eu acho que o Mas é assim, objetivo pelo seu bem da sua saúde, mulher. Pensa pelo lado bom. o objetivo dela é me matar. Quando ela me matar para ficar com minha herança, que eu nem tenho ainda, mas um dia eu vou ter, aí ela fica feliz. Oh, meu Deus. Aí, quando eu chego, é mais ou menos ali umas 9 horas, dependendo do que eu tiver para fazer. Por exemplo, se eu tiver que organizar os vídeos do TikTok, aí eu já vou logo organizar o TikTok, porque de tarde, a tarde inteira, eu tô livre para escrever. Tá. Aí, quando eu sento e escrevo. Coisas que não podem faltar na hora que eu tô escrevendo. Música, sempre de lado. Minha garrafinha d'água. E ultimamente eu tô viciada em estar com alguma pastilha, um chiclete na boca. Então, quando eu sinto que eu tô perdendo foco, que eu tô pegando muito celular, aí eu boto um confete na boca e volto pro foco. É tipo, olha, eu tô focada, tô focada. Porque eu tenho mania de estar aqui, eu tô aqui na cena.
Do nada eu paro, abro o WhatsApp, ninguém tá falando comigo. Aí eu vou lá perto das leitoras, porque eu quero que alguém venha falar alguma coisa. Elas até já sabem disso. Quando eu tô do nada que eu vou perto elas, é porque eu desfoquei. Aí eu abro threads pra ver se tem alguma fofoca. O povo vai gostar de fazer fofoca nesse threads, bichinha. Menina, tem muita fofoca lá, viu? Tem. Eu fico doida pra contar fofoca também, mas eu não gosto de me envolver em polêmica e Lana não deixa. Ô, É meu bichinha. mulher. É bichinha, tem umas coisas que eu só não falo. Assim que eu não chego, gravo vídeo e falo. Porque a Ilana não deixa. É aquela coisa, né? O que te faz ser você mesma? O Código Civil, né? O Código Penal, né? Se eu falar muito, o Código Penal Aí meu código penal se chama Ilana. tá certa. Aí é minha rotina basicamente isso. Quando eu tô muito super focada no livro, quando eu chego da academia eu já vou direto escrever. Então meu banho e vou direto escrever. Aí de tarde vou direto escrever. É, Ilana, prazer. Aí no meio assim da semana eu vou tirando umas horas para ir na fisioterapia por causa dos meus pulsos e da coluna. E aí assim vai, uma semana tranquila para mim, uma semana que eu escrevo, vou para academia, vou para fisioterapia e pronto. É uma semana E tranquila. tá tudo certo. Semana não tranquila, quando eu não consigo escrever, quando eu não consigo ir na minha fisioterapia, quando tá tudo virada de ponta cabeça, eu chego e fico doida da cabeça. Eu E gosto você da. tem, assim, algum livro que te desafiou muito a escrever ele? Eu tenho dois. Quais? É o Ferida pelo Mafioso, Tá. que eu escrevi a ele e eu deixava de ir pra academia, deixava de ir pra fisioterapia, deixava tudo. Eu deixei tudo de lado porque eu só queria estar escrevendo. E a mesma coisa aconteceu com A Libertação do Mafioso, que é o do Matthew. Os Então, dois até foram mais agora. complicados de escrever, né? É porque eles foram muito intensos. Então, quando o livro é intenso demais, ele me consome de uma forma que Sim. eu não consigo parar. Eu fico louca porque eu quero terminar. Então, quanto mais eu tô ali escrevendo, mais e mais e mais eu quero fazer. Então, eles me consumiram muito. O Enfeitiçada pelo Mafioso, eu acho que por ter essa vibe Anime Loves, do Dante e da Esmeralda, eu escrevia ele de forma obsessiva, mas eu conseguia manter a rotina de ir para academia, de não trabalhar no final de semana ir para fisioterapia. Então eu consegui manter a linha. Tanto é que eu comemorei até com o meu psiquiatra que eu consegui colocar esse limite, porque antes eu não conseguia. Eu ia nos livros e eu sentia a dor, tava ali morrendo de dor na coluna, dor nos pulsos, mas eu ia, eu não parava. Tem que ir, entendeu? É pelo menos suas mãozinhas para escrever mais. Existe Tanto é que algum, assim, jeito de não escrever e tem que fazer? Não tem, então eu tenho as que músicas ir. têm que estar aí. Tanto é que a Lucélia, que é quem bota as placas em mim, ela fazia. Já vai, tá sumida. O que foi que houve? Eu, não, mulher, tô escrevendo um livro. Ela, sim, você vai escrever livro sem as mãos, é? É tipo isso mesmo. Ela, vem, tinha dia que eu ia, quando eu tava fazendo a libertação, eu ia pra lá quase 7 horas da noite. Porque eu ia, depois que eu terminava de escrever, ela, tá fazendo o que aqui essa hora? Por que você não vem mais cedo? A mulher, bota isso aqui, pelo amor de Deus, que eu tô morrendo de dor. Mas é isso. Porque intimidade. É uma maravilha. É. É uma Ainda maravilha. mais ela, que é a mãe da minha melhor amiga, que já é minha amiga há 16 anos, então. Beleza. Existe, assim, algum personagem que tem o seu coração, mas as leitoras têm um pezinho atrás com ele, ou vice-versa de vocês? Um personagem que tem meu coração e as leitoras têm um pé atrás. A Amber. Eita! É, a Amber. Eu, eu gosto dela, sempre gostei. Eu tinha até vontade de fazer um conto dela. Mas o pessoal odeia tanto essa pobre. Pobre coitada. A injustiçada. Tadinha. Assim, injustiçada. É.
Entendi. E algum Quer dos seus discutir o livros, tema? e algum dos seus livros, né, de mafiosos, se você pudesse escolher um pra você namorar na vida real, Dante. descansar. Quem? Dante. Dante? Dante. 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 E tem algum livro seu que você gostaria de reescrever ou mudar alguma coisa nele? Chegamos agora na hora de falar do Matheus. Matheus? Por quê? Aí vocês vão fazer, que é isso, Isa? Como assim reescrever o Matheus? Você nem lançou o Matheus ainda? O Matheus, ele foi um livro pensado na época que eu tava com aquela betazinha lá. Tá, tudo bem. Lá no passado, que eu parei a história dele porque eu não consegui dar continuidade. Então, quando chegou a época de pensar os pecados capitais, tava faltando um personagem para um pecado. Quem é que pode ser esse? Do nada me veio aquela assim, Matheus, Matheus, É as vozinhas no ouvido, né? A vozinha lá na cabeça. as entidades assim, Matheus, Matheus. Aí eu pensei, como que eu vou adaptar a história de um advogado? Eu vou falar a história antiga porque eu já mudei ela praticamente 90%. Então eu Tá. posso falar sem considerar spoiler. Ok, meninas loucas? Ok, meninas loucas. Como é que eu vou adaptar a história de um advogado que se passa no Rio Grande do Norte, em que ele encontrou uma mulher sem memória quando ela estava sendo jogada de um barco e ele vai cuidar dela a partir daí. Ele não sabe quem ela não sabe quem ela é, ele tem um trauma do passado porque tinha perdido a irmã dele. E o que é que vai ser dessa história? Que vem aí nessa história. Eu pensei como é que eu posso adaptar isso para a série dos pecados capitais, porque é todo o universo de máfia, né? Quando eu comecei a pensar isso, a primeira coisa que veio na minha mente, melhor amigo do Arthur. Opa, gostei aqui, melhor amigo do Arthur. Mantém o nome Matheus. Eu disse, tá bom, vou manter o nome dele como Matheus, porque o nome dele já é Matheus. Mantém que ele vai encontrar ela quando ela é jogada do barco porque estão tentando matar ela. Mantive. Mas como relacionar isso com a máfia? Matheus agora é um mafioso, ele pode usar suas conexões na máfia para descobrir quem é aquela mulher sem memória, por que estavam tentando matar ela e por que ela foi jogada de um barco naquela hora quando ele estava ali por perto porque ele gosta de pescar. E assim, é tipo, ela seria uma protegida dele. Isso. Mas você Ele adaptou não toda vai essa história, deixar não vai ser mais assim. ninguém chegar perto dela. Mas aí você adaptou toda a história e não vai ser mais assim. Aí eu adaptei. Eu mudei, por exemplo, os fatos do Matheus já ser casado, que ele perdeu a esposa, né? Na história passada ele não tinha nenhum relacionamento. Aí o filho também que ele perdeu, na história passada não tinha. Na história passada ele só perdia a irmã e a melhor amiga da irmã dele que tinha Sim. morrido também. Então eu tirei a melhor amiga, ela virou a esposa, aí acrescentei um filho e acrescentei a morte dos dois. Só que a Nossa, história do só Matheus, uma pitadinha de drama, um pedaço de choro, um pedaço, não, um mafioso quebrado. assim, a história do Matheus, quando eu fizer a nota de altura dela, tem uma frase que eu vou colocar e eu espero de coração que todas as pessoas que lerem um livro façam o que eu vou pedir na nota da autora, que é, quando você lê esse livro, que você chegar na metade da história, volte para o início e perceba um novo livro. Como assim, mulher? Você quer que a gente chegue em 50% e volte tudo? Porque vocês vão ler um novo livro, se vocês voltarem. Porque a história do Matheus, a identidade dessa mulher, dessa pessoa, contém um segredo. Um segredo muito, muito forte, pesado, e que quando for revelado, não vai chocar
o Matheus. Ele não vai ficar chocado, vai chocar o leitor. É o leitor que vai ficar chocado. Então eu E tenho se que ler você, bem devagarzinho. e se você voltar para o início de tudo, você vai ver que você já sabia a resposta. O medo. Eu tô até com medo desse novo livro. De você chegar assim e. Eu queria lançar o Matheus em setembro, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu ainda estou escrevendo com o de Dia dos Pais, que teve uma onda de virose gigante por aqui, me deixou baqueada 2 semanas, então eu me atrasei em todo o meu cronograma. Aí eu vou ver se eu lanço ele em outubro, ou em setembro ou em outubro. Só que tem um porém gigante. Eu vou ter que começar a história dele pelo final. É muita coisa na minha cabeça aqui, é muita informação, assim, eu tô tentando rodear aqui, como que vai ser? Se você quiser lançar hoje ou amanhã, é assim, você que escolhe, entendeu? Você que escolhe. Mas Deixa eu escrever, deixa eu escrever. escreva, a gente tá esperando, mas não demora não. Vou A gente... demorar não. É O isso. Matheus, ele tá aqui, ele tá me consumindo de uma forma que eu já tava pronta para escrever a história do Gael, para dar continuidade, né, o da Esmeralda. Então eu ia escrever o Gael. Só que o Matheus, ele bateu assim tão forte na minha cabeça, que foi uma martelada tão forte que eu digo: tá bom, Matheus, eu vou te escrever, tenha calma. É só ver, chega esse momento. Você só passou 10 anos na minha cabeça. Tenha calma, mas os meses dá certo. Meu Deus. Você tem alguma mensagem de algum leitor que você tem no seu coração que baqueou você no seu processo e tudo mais? Não uma mensagem específica, mas quando elas dizem assim: passei a noite lendo, não consegui dormir porque eu estava lendo. É a melhor coisa que tem, né? Para mim, eu me sinto realizada quando eu escuto essas frases. Por quê? Porque eu lembro de quando eu era adolescente e eu lembro como se fosse hoje. Eu virei à noite lendo uma fanfic. Eu era umas 7 horas da manhã quando eu terminei de ler. Oh, meu Porque eu Deus. escutei do meu quarto, eu escutei mãe na cozinha começando a fazer o café. Aí eu, eita merda, se mãe me ver aqui já era. Aí eu guardei o notebook bem rápido, me colhi e fui dormir. E ali eu pensei, nossa, deve ser tão legal o autor saber que tem alguém lendo o livro dele de madrugada. Aí eu já passei noites de madrugada para ler, mas não são sempre, né? Tem vezes que eu falo, meu Deus, não dá para ler de madrugada, que eu vou acordar cedo. Mas eu já fiquei no sofá até 5, tipo, 5:30 da manhã lendo um livro. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Aí eu falo, nossa, daqui a pouco meu filho vai acordar e ainda tudo não dormir. É desse jeito. Então, quando a leitora vem e diz que ela passou o livro, a noite lendo o livro, porque não conseguia largar, é quando eu me sinto mais feliz. Ah, isso é bem gostoso mesmo, né? Como diz, tem gente que fala que é hora de você levantar e tem horas que fala que é o momento de ler. Então tá tudo certo. Ah, Hoje em dia, eu só viro a noite lendo realmente se o livro for, sabe, aquele livro. que Aí te eu. pega de jeito mesmo e você não consegue largar de jeito, né? Assim, as horas que eu tenho pra ler mesmo é assim, das 10 até 1 da manhã, mais ou menos. Então, às vezes eu tô lendo e eu só vou indo. Mas é porque naquele momento eu fui lendo, também tô cansada, juntou o dia com a leitura, com vontade, eu só vou indo. Então, Meu horário, as meninas ri que só comigo, porque eu demoro muito para ler um livro, porque meu horário de leitura geralmente é das 10 até as 11. Depois de 11 horas eu não sou mais ninguém, já quero estar dormindo. Aí eu passo 2 meses lendo um livro, eu li qual foi? O da Bianca Pandolfi, como é que era o título? da qual? Aquele do mafioso que ela lançou recentemente,
Aí vão de terno. É o do mafioso que a menina foge grávida dele, sem saber que era grávida do Ah, dono. eu não li esse ainda, da Bianca. Eu não li. Mas você sabe qual é, né? Sei o que você tá falando, eu não Pronto. li ele ainda. Eu levei 2 meses lendo esse livro. Eu sou uma leitora de As meninas Kindle. tiravam tanto sarro comigo quando era dia da indicação e eu fazia, ainda tô lendo o livro da Bianca. Elas, É, Isa! então, eu sou leitora de Kindle, então eu leio muito rápido o Kindle, mas eu não leio rápido no livro físico. Então, por exemplo, eu li um livro agora de 1000 páginas e li em 3 dias. Mas se você me pedir para ler um físico, eu não conseguiria ler em 3 dias. Eu demoraria uns 2 meses para ler, eu não consigo. Eu não sei o que acontece, o físico não vai. Então, no Kindle, por exemplo, Encontrando o Amor foi muito rápido e fácil de ler porque estava no Kindle. Tem explicação para isso? Não sei se tem. Tem, tem. Eu tenho a minha própria explicação para isso. Então tá, bora lá. Tipo, quando você está lendo no Kindle, eu, por exemplo, estou lendo deitada, enrolada, com a luz apagada. Então, eu estou extremamente confortável. Quando eu estou lendo físico, eu já leio sentada, com a luz acesa e o livro assim aberto. Então, a luz está acesa me cansa mais rápido. Aí, para mim, a diferença é essa: é só mais a posição e a luz. Não, o meu não. Eu já coloco a tela do Kindle no escuro. Ela já tá naquele modo escuro desde que ele chegou aqui em casa, ele tá no modo escuro. E acende a E, luz, então, falei? e eu apago a luz pra ler. Então, assim, Então, é desse jeito que eu leio no Kindle. já coloco o modo noturno nele, sento no sofá com a coberta e ele na minha cara. Agora eu comprei aquele negócio de passar. Mais preguiçosa ainda do que passar ali com o dedo, não. Eu comprei aquele negocinho que coloca no lado e vai apertando pra mudar a fase. Porque pra não ter que levantar, tirar o dedo da coberta. Eu boto o Kindle aberto entre a capa assim aqui, deitada no travesseiro e fico só assim. Eu tenho a preguiça de sair do cobertor e fazer assim. Eu falo, não. Aí eu comprei aquele negocinho que fica mudando, aí eu fico só. Opa, passou. Próxima. É, vida de cobertor. É, e assim, a correria do dia, então é só na parte da noite que eu vejo eu acho que até que tá dando assim. Tem dias que eu falo assim, ah, tá mais tranquilo. Hoje dá pra mim ler, tipo, do meio-dia até 2 da tarde. Aí eu pego o livro pra ler mais um pouco, pra ver se anda, porque a minha meta de ler desse livro, assim, de todos os livros desse ano, são uns 300. A minha lista deve ter uns 1000 pra ler, mas eu tô só reduzindo pra uns 300 pra ler. Se eu ler 10, tá na vantagem. É, eu já li esse ano 52 livros. E eu fico, meu Deus, eu tenho que focar pra mim conseguir ler. Porque ano que vem vai ter mais livro novo, mais coisa nova. E eu não vou conseguir acompanhar essa monte de coisa chegando. Eu tô lendo o da Cléo Luz, o novo dela. É bom, Eu não li nada ainda. muito bom. E Lana falou tanto que eu fui ler. É isso aí, tem que ler. Eu já cheguei a ler 11 livros ao mesmo tempo. Eu li um pouco de cada um no dia até chegar no fim de cada um. Estou surpresa. 11 livros, você conseguiu bater minha meta de quando eu lia para leitura coletiva, que eu lia 7 livros num dia. Eu faço betagem também, então tem as betagens, né? Eu E- já fui meta também. Eu, eu faço até hoje betagem para algumas autoras que eu converso. E acabei de entrar na betagem da Marina Torres, então tá assim, Eu maravilhoso. gosto de ter beta, eu acho que é. Tem muita autora que acha que é besteira, tem uma beta, um negócio assim. Eu acho que é Mas uma eu visão diferente considero. da autora, né? A autora escreve naquele jeito dela. As betas são para te mostrar um negócio diferente ou É te porque dar, claro, depende do dicas de que a como beta poderia vai estar mudar. fazendo ali também, né? Sim, Por exemplo, essa beta antiga que me dava texto, etc., e mandava da história, não é bom. Agora, uma beta como a Ilana, por exemplo, tem uma cena, eu acho que dificilmente eu vou esquecer desse áudio da Ilana, que foi quando eu estava escrevendo o livro do Matthew. Na cena que o Matthew e a Melanie se separam,
Eu coloquei lá uma frase e a Ilana me mandou um áudio gigante assim. E uma coisa que eu não esqueço foi que ela falou: eu sei do seu potencial e você não é autora de escrever esse clichê aqui. Você pode sim fazer melhor. É aquilo. Sabe quando você sente que a pessoa tá ali realmente porque tá segurando a sua mão e ela quer ver o melhor, que você faça o seu melhor e que ela sabe que pode falar que você pode fazer melhor? Aí eu Claro. fui lá e fiz muito melhor. Aí deu Mas é certo. isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu já fui, eu sou beta até agora, até hoje dessa autora, que eu fiz ela mudar. Eu fiz ela mudar assim também. Eu não falei que ela, que assim, gata, tá muito na cara, você consegue fazer melhor, vamos pra cima. E foi Eu o que acho que esse aconteceu. você consegue fazer melhor é quando pega bem assim. Porque a gente passou horas falando sobre esse texto e ela querendo me convencer e eu não tava entendendo por que que não tava bom, que pra mim tava maravilhoso. Mas quando ela É uma veio com visão esse, você diferente, né? consegue fazer melhor, não é o padrão Isadora Almeida, como ela colocou aqui, aí foi que eu entendi o que era o padrão Isadora Almeida. Eu digo, é Não, eu já verdade. peguei vários livros que eu já cheguei pra autora. Eu ajudo uma autora na escrita, nessa parte de fazer a betagem, mas ela gosta de uma betagem mais crítica. E aí eu cheguei e falei assim, meu, se isso aqui é um dark, não tá dark. Você vai ter que mudar esse início todinho do seu livro, porque não tá no estilo que seria um dark de verdade. Posso E fazer uma confissão? oi, pode, Você? vai. Eu sou autora de Dark, mas eu tenho um certo receio de ler Dark, porque muitos Darks hoje em dia não são Darks. É um disfarce para vender. É um disfarce com a cena que vai ali bombar no TikTok, no tráfego pago, mas quando você chega para ler, não é dark. Não tem o tom Eu sou uma leitora pesado de de dark, dark. eu gosto do dark. Não tem. Sabe quando a pessoa vende um livro dark inteiro, mas por exemplo, ai, tem muita gente que disfarça o relacionamento abusivo como dark. Eu não gosto. Eu não gosto, eu fujo desses com tudo. Porque pro livro ser dark romance, o cara não tem que ser um filho de uma mulher. Não é obrigado. Tanto é que eu provo isso com todos os meus romances. Eu escrevo dark, mas em nenhum livro meu, nem quando o Blake estava rejeitando a Josefine, ou quando o Dante disse que ia ficar com o bebê para Esmeralda não ficar com ele porque ele não gostava dela, em nenhum dos meus livros os mocinhos torturam a protagonista principal. Então, é uma coisa assim que o Dark em si, ele me dá às vezes certo receio, esse certo medo, porque as pessoas usam o Dark para disfarçar o abuso, e eu não acho que é o ideal, que não é a nossa literatura do Dark Romance, romantizar uma relação abusiva, romantizar uma Uhum. relação em que o protagonista, o mocinho da história, por mais que a gente diga que eles são os vilão, tá ali prendendo a mocinha, tá batendo nela, tá xingando, tá humilhando, tá fazendo ela passar o diabo que o pão amassou, quer dizer, tá fazendo ela comer o pão que o diabo amassou. Então eu não acho que isso é dark romance. Uhum. Isso é só abuso, porque Entendi. me faz lá o cara fazer um inferno com a mocinha e no final, ai, porque ele tem um passado traumático e não sei o que, bababá, e por isso que ele faz isso com ela. Cara, O dark romance é tipo, eu queimaria o mundo por você. e tem a autora que faz, eu queimo você pelo meu mundo. Então eu não acho que é essa linha. Quando eu comecei a escrever a Máfia, eu lia muito Dark Romance. Só que eu não chegava no fim dos livros, porque eu pegava os livros do top 100, 2 anos atrás, por exemplo, e quando eu chegava assim nos livros que os caras estavam sendo filha de uma com a mocinha, eu parava. Porque eu não suportava aquilo, eu não suportava ver tanto ódio de graça, tanta Entendi. humilhação de graça.
A, vamos ser, vamos fazer polêmica. A Nana Palvoli, ela é uma autora nacional que, para mim, é minha top um. Eu, Maravilhosa. eu gosto muito dela. Todo mundo sabe que eu passo tudo pela Nana. Quando eu conheci ela, eu chorei emocionada. Eu realmente eu adoro a escrita dela. E uma coisa que eu admiro nos livros da Nana é que ela consegue fazer vilões, porque muitos livros dela ela faz vilões, como por exemplo o Theo do Ferida, Hum, como o Augusto do O Senhor da Ilha. Eles são vilões que realmente foram malvados com a protagonista. Mas até nessa parte a Nana ela sabe até aonde que ela pode cutucar, ela sabe a linha que ela não pode passar. E eu admiro demais, demais isso, porque ela traz um personagem que durante o livro ali você tá lendo, você vai ter uma raivinha dele, mas que ao mesmo tempo você não vai conseguir deixar de gostar dele. Você vai não, querer a bater na gente, cabeça dele a para ele gente gosta prestar. também. Aqui é que a nossa outra gatinha não conseguiu vir hoje, mas a gente gosta muito da Nana. E até que a gente falou, a gente tem que entrevistar a Nana. E a gente foi atrás da Nana e a gente conseguiu a Nana. Ah, coisa boa, essa daí eu não perco por nada. Fica de olho no nosso perfil que vai estar lá o dia dela, com Não certeza. perco, porque é uma coisa que eu sempre admirei na escrita dela, como ela consegue trazer vilões, mas ela não cruza uma linha. Ela Ela faz não cruza a vilões, linha do vilões amor. de verdade, né? Não aqueles É. vilões que não são vilões de verdade. Ela faz realmente ele sendo o que ele realmente nasceu pra ser. E se a mocinha quiser ficar com ele, é ele sendo daquele jeito. Ele não vai virar um príncipe por causa dela. Como no livro do Augusto, quando que ele vai atrás da Perséfone. Perséfone, né? É. Eu não lembro o nome agora, me fugiu os Se não me nomes. engano, é Augusto e Perséfone. Quando ele vai atrás dela, que eles conversam em volta, etc., eles ficam juntos. Quando você chega lá no livro do. É Mateus, né? O nome do irmão dele? É, do Mateus, que é o Além do Olhar. Você percebe que o Augusto e a Perséfone, eles continuam a mesma coisa. O Augusto continua ali torrão, mandão, e a Perséfone continua. Se aquiete, que agora eu sou sua mulher. Se aquiete, viu? Não é quando você me prendia dentro de casa, não. Se Agora aquiete. de outro jeito. É, agora de outro jeito. E a mesma dinâmica você vê, por exemplo, na série Ferida dela. Na Ferida não, da série Segredos. Quando vai passando o livro de um Hum. irmão pro outro, você vê que o Theo, ele continua o mesmo cara. Só que a Eva mudou. E a Eva faz o Theo mudar também. É aquela Então, coisa de o amor não me mudou. o amor me completou. Então, quando o livro é assim, um dark nessa pegada, por exemplo, o da Bianca, que é dark romance, o de máfia que eu li, também tem muito essa pegada que ele é extremamente louco, obsessivo por ela. Só É que ele é aquele cara que vai fazer o chão que ela pisar, tudo tudo. por ela. Ele mata os capos dele como se fosse um pedaço de papel porque ofendeu a mulher dele. Cara, isso sim é o dark romance. Tá entendendo? Isso que é a máfia, isso que é o romance que você mistura ali a ação, que você mistura um passado trágico, que você mistura o caos. Isso sim é um romance. Quando você tá ali, você faz aquilo acontecer. Quando, por exemplo, no Intocável por um Mafioso, quando a Hope tá morrendo de medo do Michael descobrir o segredo dela, porque ela vai ser sequestrada e se aquilo. E quando o Michael descobre, ele trata como se fosse só isso. Eu Nossa, não tá me desesperado importo. assim. Eu não me importo que você não é. Que você é bastardo, eu não me importo. Você é a mulher que eu amo e por você eu faço tudo. Tanto é que quando a roupa é sequestrada pelo Samuel, eu amo, eu amo, eu amo aquela cena em que o Samuel vai contar que a roupa é uma bastarda. E antes dele terminar de falar, o Michael mata ele. Mesmo ele sabendo que ia machucar a roupa porque tava com a faca no pescoço dela. Por quê? Porque para ele é mais importante ele manter a dignidade da esposa dele, para ele manter a esposa dele segura e os filhos dele, porque ele sabia que os filhos iam ser contestados por causa da roupa não ser realmente filha do Bartolomeu. Então ele faz tipo, foda-se, cara, você vai morrer agora. E ele É tudo nada. é tudo ou nada.
Então, quando você pega assim essa cena, outra cena muito forte, que é quando a Josefine mata a irmã, que ela tá ali no desespero para salvar a Dasha e ela mata a irmã que sempre foi o algoz da vida dela. Então, você tem ali vários personagens que todos eles têm passado traumático, que eles tinham motivo para ser horríveis, como o Daniel, por exemplo, que ele rejeitava a Emily porque ele tinha medo de machucar a Emily com a escuridão dele. Ele Uhum. sabia o quão ruim ele pode ser com a pessoa, o quão perverso ele pode ser com o ser humano. E ele não queria fazer aquilo com ela. Então ele passou a vida rejeitando ela porque ele queria manter ela pura, sem imaginar que ela ia completar aquela escuridão dele. Então, quando você pega assim, também a insanidade da Esmeralda e junta com a insanidade do Dante, é muito incrível como esses personagens tacam o terror no mundo, no universo e tudo, porque para eles o que importa é quem tá ali com eles, Mas, proteger o deles. E é muito massa. Eu adoro. você já aceitou algum plot ou alguma parte de alguma leitora? Ela chegou e falou assim: Isa, essa parte aqui ficaria sensacional no livro. Você já falou assim: meu, eu acho que ficaria top também, vou colocar. Eu acho que ela não tá aqui na live, porque eu ainda não vi nenhum comentário dela, mas a Mari, que é a Mari Felser, Felser, não sei como é que fala sobre o sobrenome dela. Enfim, a Mari, ela me acompanha desde a da época do Intocável por Mafioso. E desde que ela viu o Tyron, ela pede por um livro dele, que ela faz meu lutador e não sei o quê. Quando eu planejei a Máfia Bianchi, o Tyron, ele não ia ter livro, porque eu não conseguia ver a história dele, eu não via um futuro para ele, eu não via com quem ele ia se relacionar, eu não Aham. via nada. Então, pra mim, ele era um personagem que, apesar de ser um capo, ia ser um capo que não ia ganhar a história. Só que ela falava tanto, e tanto, e tanto dele, que de tanto ela falar, eu comecei a ver uma história pra ele. Aí, tanto é que eu digo a ela diz meu marido, eu digo, esse aí é seu marido mesmo, porque foi você, de tanto bater na tecla do meu lutador, meu lutador, meu lutador, que eu comecei a ver a história do Tyro e comecei a trazer a história dele. Porque realmente foi ela que puxou mesmo. Porque antes eu não ia escrever a história dele. Você não Hoje em dia, tinha nenhuma pretensão de escrever até ela ficar ali, e aí foi. agora eu já sei que tanto é que ele tem a história dele, que ele já é casado, né? Então a história dele vai acontecer depois do casamento dele com o Richard, que é quando eles conhecem a Lily e ela se junta e eles formam um trio. Então, como é que vai ser essa dinâmica de um trio na máfia? E se tiverem filhos, como é que vai ser? Porque o Tyro, ele quer ser pai. Ele quer ter um filho dele, ele não quer só adotar uma criança, ele quer um filho dele mesmo, ele quer acompanhar uma gravidez, ele quer ver o bebê nascendo, ele quer ser pai. E o Richard também quer ser pai, só que eles são dois homens, eles precisam de uma mulher, de uma barriga de alguém ali. Então, quando a Lily entra na história, ela não vai entrar nessa intenção de ser a barriga de aluguel, por exemplo, por assim dizer. Ela vai entrar realmente como uma pessoa que começa a entrar ali na relação do A2. Então, eu tô bem interessada em como é que eu vou trabalhar isso, como é que um casal vai se tornar três, como é que dois vão amar outra pessoa, como é que eles vão aceitar essa outra Ah, pessoa você como consegue, fã. eu tenho certeza disso. Certeza disso. E agora ele vem como um dos pecados capitais. Que beleza. Se você pudesse escolher um livro seu para ser uma série, qual seria? E se você pudesse escolher os protagonistas, quem seriam? Eu ia escolher logo a Máfia Bianchi, o tocar mafioso, porque aí todo mundo ia ficar pedindo mais. Então eu ia estar feita da minha vida em um contrato de vários anos ali com a Netflix. Oi, senhora Netflix, Prime Video. Olha essa autora aqui, por HBO favor. Max, aqui, ó. É, vamos aqui. Eu aceito até deixar outra pessoa fazer o roteiro do negócio. Vamos lá, olha aqui pra cá.
Então eu escolhi tocar o mafioso. Agora, os atores, aí eu já não sei, porque teria que ser, seria Quando tipo você assim, fez o livro, ator. você não viu algum avatar neles? Tem o. Só que os atores são. O avatar do Michael, ele é turco. Então eu acho Mas difícil. turco tem coração de muita gente, né? É, mas eu acho difícil um turco vir pro Brasil, né? Falar português para gravar a série. Hum. É. Então, assim, elenco brasileiro eu não sei dizer quem poderia ser. Mas eu tenho vontade de ver Mas os ele Beyoncé. pensa pelo lado positivo assim, ele pode gravar em turco e aí traduzem, né, pro Brasil, né? Pode fazer lá, não tem problema, né? Você vê os dois protagonistas e aí eles fazem na língua deles ou no inglês, porque eu acho que A quem Hope é é turco faz inglês bom. americana. É, a Hope é americana. Então, acho que quem é turco fala inglês também, porque como eles vêm muito pra cá também nos Estados Unidos, acho que eles têm aquelas coisinhas de fazer assim. Quando você começou a escrever, para você criar uma cena intensa, você já tinha ela na sua mente ou você foi indo, lendo alguns outros livros? Como assim, tensa? Por exemplo, vou colocar a cena que você falou, né, da parte que matou o cara mesmo colocando a nossa gatinha em perigo. É uma cena intensa, porque você fica, meu Deus, se ele atirar nele, pode errar nela, ou se ele acertar a bala, pode passar por ela, ou errar o movimento da bala, do ar. Quando você escreve, você vem da sua imaginação mesmo, ou você, antes de escrever o livro, você leu em algum outro livro para se inspirar na série, na cena que você fez? 100% da imaginação. 100% da sua cabeça. Geralmente quando eu me inspiro em alguma coisa, só ali, só o, o acender das velas. O resto é 100% original. Você tá sempre ali. E vem falando com você e você só vai digitando. Eu só vou digitando. Tem hora que eu penso até na cena, como é que ela vai ser, tudo, o cenário, bababá. Quando eu começo a digitar, sai tudo de fora do roteiro do que eu planejei, porque o livro ganhou a asa dele ali e eu deixo ele ir. Então, muda tudo na hora que eu tô digitando, muda tudo. O livro ganha vida. É diferente, né? A gente tá imaginando e escrevendo, né? É. E, bom, você Por já isso falou que eu fico tão ansiosa para terminar o de livro. fazer, né? É, para fazer logo, porque eu vou descobrindo o livro enquanto eu tô escrevendo ele. Então, quanto mais eu escrevo, mais chega perto daquela cena que eu sei que vai acontecer, mais ansiosa eu fico para escrever ela. É Não, como você se tá fosse vocês aí. lendo, é eu escrevendo. Só vamos, entendeu? Você tava É. comigo aqui, eu tô com você aqui, vamos todo mundo escrever junto e vai vir na nossa cena. Você já deu nosso spoiler do Matheus vindo aí. Já falou do Tiger também. Mas você pode nos dar um spoiler quentíssimo do que vem, Isadora, este restinho de ano, porque nós já estamos em julho, né? E pra dezembro é um pulo agora. Então, agora em agosto vai vir o conto de Dia dos Pais, que é uma coisa que eu já queria fazer desde o ano passado, só que eu não tinha tido tempo para fazer, que é trazer o que aconteceu depois do Felizes para Sempre. Aí eu foquei ali em fazer aquela dinâmica de Dia dos Pais, só que o livro, os contos, eles não giram em torno só do Dia dos Uhum. Pais. Eles têm uma introduçãozinha, tem uns negocinho aqui, acolá. Tá. Então, tem o dia a dia deles, porque são 5 capítulos para cada livro. Então, nesses 5 capítulos, você vai ver várias coisas da dinâmica deles, dos pais com os filhos, das brincadeiras, o que é que eles fazem. Por exemplo, no do Dante, que eu escrevi hoje. Quando o conto começa com o Dante enlouquecendo porque a Esmeralda está ensinando a Sierra a atirar. E a Sierra só tem 7 anos, então o Proteção, Dante já fica proteção. louco. O Dante já fica louco de ver a filha dele com 7 anos aprendendo a atirar com a maluca da mãe. Então ele mesmo diz: onde eu tava com a cabeça que eu fui casar com a maluca da Esmeralda? Entendeu? E É, essa cabeça.
É, de baixo. é essa a dinâmica. No livro do Kai, tem um pouquinho sobre a dinâmica dos filhos do Kai com os primos, em que o. Como é o nome do menino? O Jasper, ele tava aprontando e tirou nota mal na escola. Então, as irmãs e os primos fizeram tudo um complô para todo mundo tirar nota baixa, que é para a Daisha e as outras mães não descobrirem que, na verdade, eles estavam aprontando. Por isso que eles não estudaram. Então, foi todo um complô ali desses bandos de herdeiros, sabe? Para enganar os pais, como se eles realmente fossem conseguir enganar os pais. Então, é Não aquele tem como. conto. É aquele conto que é como se ele fosse o prólogo do que vai ser o livro dos herdeiros. Porque você já tem ali um É gostinho. tipo um spin-off com umas spoilers do que tá vindo por aí. Isso. No do Blake e da Maravilhoso. Josefine, você já tem assim um quê de dúvida, porque o Blake fala que o Connor ele é muito ciumento com a Hillary. Só que ele fica assim: por que ele é tão ciumento com a irmã? Tem alguém que tá mandando ele ser ciumento desse jeito? Alguém tá mandando ele vigiar a irmã, manter os caras longe? Quem é que tá mandando, influenciando essa criatura pra ser desse jeito? Então, quem é que tá já interessado na Hillary, querendo um romance com Quem? ela? Quem? Entendeu? Hum. Então, é como se fosse um. Olha aqui o que é que vai vir nesses herdeiros do caos. Vai ser só baixaria, bomba. É aquele conto assim bem. Nossa, É. deve ser. Aí, o que eu quero fazer ainda? Esse ano eu pretendo ainda lançar mais 2 livros, Uhum. que é o Senhor Mateus. Não adianta mais eu esconder, todo mundo já sabe que é o Mateus que vem mesmo. Eu gosto só de estar perturbando as meninas. Era só até hoje, entendeu? O suspense. A partir de hoje não tem mais suspense, entendeu? Assim, não. Eu vou começar a escrever ele, então eu vou começar a soltar spoiler, aí já era. Então, se preparem. Tá vindo aí. Letícia, cadê os fogos? Letícia, eu tô ouvindo os fogos. Nath, você tá ouvindo esse som de fogos? Eu tô, acho que foi, hein? É a Letícia soltando lá da casa dela. Não, Ó, deixa as os fogos. meninas do seu grupo verem a live toda depois. Vai soltar mais fogos ainda, viu? E então, sobre esse projeto agora, eu vou falar dele, mas eu vou falar assim por alto, porque muita coisa pode acontecer até lá. Mas eu tô com um projeto para lançar em dezembro com uma parceria. Então, se tudo der certo, em dezembro a gente lança. Cada um escreve o seu, ali no mesmo universo de máfia. E é isso. Vai ser. Eu quero. Se por acaso alguma coisa acontecer, mesmo assim eu ainda vou lançar esse livro, porque eu gostei bastante da história. Em que eu vou trabalhar com a máfia italiana. Eu estou chegando nos italianos, porque eles têm aquele molejo Aquele muito. molho. Enfim. E eu vou trabalhar com a categoria agora, assim, que eu trabalho com chefe, então eu vou mudar por dom, né? Eu vou dar só uma mudadinha assim de leve. Sim, de Em que, leves. de leve, de leve, de leve. Em que o Dom, ele é completamente obcecado pela filha do chefe de outra máfia. Da inimiga. Ih, adivinhei. Não acredito. Eu acertei. Em que esta mocinha, ela está prometida em casamento a Pra outro outra homem, pessoa. a outra pessoa. Mas o que é que acontece? Esse indivíduo maravilhoso, ele não quer casar com ela. Ele rejeita ela porque ele quer casar com a irmã dela, Ela tem uma irmã mais velha ou mais nova? mais nova. Ela é a mais Hum. velha. Então, o que é que acontece? Ela acaba sofrendo muito por causa dessa relação em que ela tem que casar com ele, fazer ele gostar dela, ele não quer saber dela, a irmã gosta dele, quer estar com ele, e eles não podem estar lá. Então, a nossa mocinha, ela fica aqui no meio, sabe? É Sendo. tipo, ela tá de vela do casamento dela.
tá de vela do casamento dela e ainda sofrendo com a maldade deles dois, porque eles acham que a culpa é da pobre, sendo que a pobre não tem culpa de nada. Aí, A bichinha vai sofrer, então. nesse cenário que a nossa diva está sofrendo tanto, aparece ele, o mafioso, malvado, cruel, causando a guerra. Ai, como ela odeia o homem que tá Ai, destruindo a família certeza que ela dela, tá odeia. matando todo mundo. E no dia do casamento ele sequestra ela, porque ele quer casar com ela. Nossa, vem muito por aí, hein, gata? Ele quer casar com ela. Ele vai casar com ela. E agora uma guerra foi iniciada, porque o outro tá com a honra ferida, porque o pai dela Ah, tá com a quando honra queria ferida. fazer maldade com ela e a irmã dela, tudo certo. Aí ela decidiu não estar com ele pra ficar sendo feliz com outra pessoa. Aí o cara, o ego foi destruído do gatinho. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí a guerra começa e a pobre, coitada, que sempre conheceu só o lado ruim do mundo da máfia, começa a ver o seu algoz, o seu sequestrador, a tratando bem como ninguém nunca A tratou. rainha que ela mereceu ser desde o início. Oh, meu Deus, que mundo cruel. Muito cruel, mulher. Você só tem esses dois livros esse ano na sua programação. Mas se algum livro vir na sua cabeça, temos uma novidade no meio daí. Só vem. Hum, depende. Depende. Porque eu demoro para escrever uns 2 meses, então. Uhum. Deus, olha, por exemplo, se acontecer alguma coisa e não puder ser lançado esse da noivinha sequestrada em dezembro, quem vai vir em dezembro? Gael. Gael, você, por exemplo, já deixa suas histórias mais ou menos prontas de como vai fazer, né, os livros? Ou você vai escrevendo quando chega a hora da pessoa tá na. O que eu deixo pronto é só os áudios que eu fico jogando pra Ilana, com os esboços. De resto, é 100% na hora que eu sento pra escrever. O que vier, Vai indo. é. É, eu Aí, tenho. caso a noivinha venha em dezembro, porque é para ser um projeto com as outras autoras, o Gael vem só próximo ano. Aí, Mas ainda próximo vai ano a demorar gente muito, né? tem. Dezembro, tipo, março, você já tá com ele ok. Março ele já tá ok. Aí a gente tem, por exemplo, ainda para vir o Gael. Aí a gente tem o Steve. E a gente tem o Tyron. E o senhor Matheus, né? Que já tá na fila. Então, dos pecados capitais ainda tem 4. Aí, quando a gente terminar os pecados capitais, vem os herdeiros do caos. Tem muito livro vindo por aí. É. É um atrás do outro, é um mais delicioso que o outro. E eu ainda tô flertando muito com a ideia de um cowboy. Ah, eu gosto de um cowboy mulher, eu gosto. Eu Estou acho. flertando bastante com essa ideia do cowboy. Hum. Me diga uma coisa. Hum. Se uma pessoa hoje fosse conhecer você, qual livro você indicaria para ela iniciar na, no Isaverso? Eu acho que eu mandaria ela começar pelo começo. O Intocável. É, o primeiro livro que você pediria para ela ler do seu É, universo, todos os seus livros, para ela te conhecer. é. Porque é o esquema de pirâmide, né? Um puxando o outro, né? Suas Uhum. danadas, você já veio pensando nisso o tempo inteiro, né? Foi nisso que você fez, né? Por isso que eu ajeitei, né? A série dos pecados também, porque Mas aí um olha puxa o outro. só, olha só. Nem vergonha na cara de falar que você fez a gente maratonar vários livros assim, sabe? O vergonha da cara não faz bem pra pele, não. O que faz bem é fazer livro. Exatamente. Acho perfeito. Você tem alguma música
que você escuta e te lembra algum livro seu? Tem a. Como é o nome daquela música da Taylor? Love History, que pra mim aquela música é o Daniel e a Emily todinha. Jura? Você escuta a música e já lembra daquele casal. Juro. É a Gente, única música que realmente. vou marcar na minha listinha pra ficar Love escutando. History é todinha ela. A Unbreakdown da Eileen também me lembra muito o Blake e a Josephine. Tá? Essa daí é coreana, mas ela me lembra muito eles também. Deixa eu ver. Top Line do Stray Kids, ela me lembra a Máfia Bianchi. O conselho de capos ali, a hierarquia, que eles estão no topo do mundo. Então já me lembra o Top Line, me lembra eles. Aí assim vai indo. É uma playlist pra escutar enquanto você lê os seus livros. Você tem uma Eu odeio playlist que fazer quando você playlist. vai fazendo, tipo, você tem uma playlist própria pra isso? Eu odeio fazer playlist. Eu tenho uma playlist específica pra ler livro, que ela é Minha playlist é exclusiva. assim. Eu abro o YouTube Music, coloco lá a música que eu tô afim de ouvir e ele faça a mágica dele com aleatório. Vai indo, né? Se eu gostar, eu até favorito. É. Se eu não gostar, eu tiro para ela não aparecer nunca mais pra mim. Aí vai indo. Tadinha da música. Foi muito difícil entrar na máfia e fazer os pecados, e aí fazer os seus essas romances, comédias, que é o encontrando o namoro e fugindo do namoro. Foi uma mudança meio que assim, né? Máfia pra um romance. Foi muito difícil entrar nesse universo novo, vamos colocar assim. O difícil foi só porque eu senti saudades da máfia. Hum, Quando eu terminei ali encontrando o amor, eu já tava morrendo de saudade da máfia. Então, aí como eu tô assim já há 3 livros seguidos na máfia, o que foi que eu falei até com a Ilana, que eu falei que eu ia fazer para não sentir muito saturada. tá. Um pecado, porque os pecados eles se dividem muito em drama e às vezes menos drama. Um pecado eu vejo com muito drama, o outro pecado não. Um com muito drama e outro pecado não. Então, quando eu escrevi, eu fiz primeiro o Arthur. Ele não tinha muito drama, mas o médium veio para arrancar o coração da pessoa. Aí o Enfeitiçada já tinha aquela pegada mais Enemies to Love, mais gostosa, né? Da pessoa estar ali. Então, foi meu jeito de ter uma válvula de escape para eu não ter que ir escrever uma comédia romântica no meio da série dos pecados. Entendi. Então, agora eu vou escrever o do Matheus. Quem tiver coração, se prepare para ficar sem. O lencinho. Um lencinho. Vou até comprar um estoque de lenço para sortear no grupo. Meu Deus, mulher. Aí o que é que eu vou fazer depois? O Matheus, como eu tô planejando esse do italiano com as outras meninas, vai ser tipo que a minha válvula de escape do meu universo, só que sem sair realmente do que eu gosto ali de estar escrevendo. Então, Entendi. possivelmente, quando eu acabar os pecados capitais, é possível sim que eu volte para escrever alguma comédia romântica, uma coisa mais leve, um cowboy, um negócio assim. Legal, que você faz Para dar aquele. uma respiradinha boa e voltar pro. Voltar e começar. Porque quando eu começar os Herdeiros do Caos, Vai ser um seguido do outro. eu nem sei como é que eu vou fazer, para ser sincera com você, Não, porque não é vamos tanto deixar a gente assim herdeiro. ansiosa, que a ansiedade não faz bem pra pele, tá? Por favor. Voltei. Eu pensei em escrever o livro do Lucas quando eu terminar Os Pecadores, fazer uma comédia do livro do Lucas. Ele Pronto, vai mais ser um livro escrever, que aí é na o sua irmão da listinha Larissa. infinita de fazer pra gente. É, porque do mesmo jeito que às vezes as leitoras têm tá ali e precisa, preciso de um respiro, nós autor precisa também. Então a gente precisa, eu tava até falando esses dias com a Dani. Acho que assim, no mundo literário que eu mais sou chegada é a Dani Nascimento. E
Eu falando com ela sobre a série de cowboy, ela, Isa, eu parei a série dos Herdeiros no meio, mas eu precisava do respiro desse cowboy. Aí eu, Dani, eu te entendo. Eu te entendo muito. Precisa, gente, tipo assim, a gente não sabe, quando a gente vem com um livro assim, a gente não sabe se os leitores vão gostar, como é que o público vai receber, se vai ser bom, se não vai, se vai dar retorno, se não vai. Então é sempre o que vai acontecer agora. Então a gente tem que botar a cara a tapa e vai o respiro e vai isso mesmo. Esse livro que eu falei lá no início, que eu não tenho coragem de postar ele, eu tenho também a pretensão de, uma hora ou outra, quando eu quiser respirar, vir escrever a história dele, por no seu universo de máfia. Então, colocar lá, sabe? É tudo projetos que eu tenho. De fazer com muita calma, porque eu quero ser escritora pro resto da vida. Então, até quanto Deus permitir, eu vou trazendo meus livrinhos. E você vai conseguir com certeza, minha gata. É isso. Você tá com essa cabeça, vai ser isso que vai acontecer, entendeu? Com certeza. É isso. Eu queria muito, muito te agradecer por ter topado, tá na nossa live. Agradecer por seu carisma, sua simpatia, de falar sobre um pouquinho do que vem por aí, de estar aqui com a gente respondendo nossos monte de pergunta. E você falou, adoro. Eu falei, é minha pessoa, então tá tudo certo. Eu queria te agradecer por ter topado. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Tá no nosso podcast, nesse nosso projeto novo. Obrigada a todas as meninas que assistiram com a gente. Se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, meu amor. Eu agradeço imensamente o convite. Eu amei esse momento aqui dessa live. Eu acho que eu falei mais do que eu pretendia falar. Eu me empolgo. O problema de quando eu faço vídeo é porque eu me empolgo e eu saio contando tudo, eu saio O bom é falando. esse, contando Olha, tudo. as meninas sabem, quando vocês me pegam para esses momentos assim de conversar cara a cara pelo celular, eu solto tudo. Então eu fico sem filtro, é maravilhoso, é o puro caos, do jeito que eu amo. É os bastidores da escrita na versão maravilhosa. Então, poder estar aqui nesse projeto com você, esse alto astral maravilhoso, eu só tô pensando, Nath, me chama pro próximo. Eu Chama de chamo, novo, gata. Vamos chama de marcar. novo, vamos voltar, porque foi muito Vamos! gostoso. Ver as meninas aqui nos comentários, coraçãozinho subindo. Ai, foi gostoso demais. Eu amei demais esse Mas momento. vamos sim, a gente vai marcar um próximo para contar dos seus próximos livros, dos que você já lançou. Com certeza, vamos de novo marcar um novo. Vamos sim! Vamos Vamos, agendar a agenda! Eu vamos. A nossa quero! agenda tá para abril do ano que vem, mas a gente pode ver um que se encaixe, que você prefira. Com certeza, com certeza. Pode, já tá tudo marcadinho, né? Você Já tem já- meu WhatsApp quando der vontade. Só sei até aí. eu vou chamar e a gente marca, com certeza. Meninas, muito obrigado por vocês terem acompanhado nessa live, por vocês terem participado, os comentários. Ai, eu amo demais interagir com vocês! Exatamente. E para quem não conseguiu, gata, ver nossa live hoje, porque tá em alguma coisa, faculdade, a gente sabe que as nossas leitoras também são um pouquinho, né, atarefadas. Vai estar no nosso Instagram, TikTok, vai estar no YouTube, vai estar em todas as nossas redes sociais. E eu te aviso quando tiver tudo lançado nas plataformas para você mandar para elas e falar, gente, pode assistir 300 vezes, ver os spoilers que eu dei durante a live, mas 500 vezes, fiquem à vontade. Venham descobrir o que vem por aí, porque eu não vou falar lá no grupo e vou continuar me fazendo de doida, que eu não sei o que é o próximo lançamento. Bom, para quem já sabe do que vem por aí, então ela quer manter suspense. É Quando exclusivo de chegar a quem tá live na lá, live. quando a Exclusivo live de estiver quem tá aí. online, elas descobrem. Quem assistir a live descobre, quem não assistir vai ficar esperando enquanto eu endoido vocês. Já vou mandar para o nosso editor, falar, edita aí para até sexta-feira, por favor, tá já na nossa página, para as meninas não sofrerem tanto, né, de ansiedade. Minha Essa é a gata, qualidade da casa. isso, Ansiedade.
É isso, meu amor. Eu te agradeço de novo mais uma vez. Vamos marcar sim, com certeza. Eu amei nosso bate-papo. Um beijo pra você. Boa Beijo pra noite. vocês. Boa noite, meninas Beijo, lindas. menina. Tchau, tchau.